sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu resolvi mostrar aí para vocês um pouco mais a respeito das notas de corretagem, tá? É muito importante que vocês entendam, então, todos os campos presentes nessas notas, os impostos, justamente por causa da declaração anual do imposto de renda, que a gente sabe que, na verdade, já está se aproximando. E o primeiro passo que vocês precisam fazer, na verdade, é entender todos esses impostos presentes nessas notas, tá? Porque só assim vocês conseguem fazer, então, a declaração de vocês sozinhos, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que vocês podem entender melhor, então, tudo que está presente nas notas de corretagem para vocês realizarem a declaração de vocês de uma maneira mais correta, tá? Então, vamos conferir isso na prática? Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês aqui na prática um exemplo de nota de corretagem, tá? É uma nota de day trade, operações então realizadas ali no mesmo dia, no curto prazo, tá? No caso da corretora, então, Clear, tá? Então percebam aqui que a gente tem inclusive o IRRF day trade, tá? E aqui eu achei interessante colocar para vocês, porque não vem explicando do que se trata a taxa, tá? Mas a taxa operacional é o mesmo que a corretagem cobrada pela corretora. Então, por isso que eu até coloquei esse valor aqui destacado, tá? Para poder explicar melhor aí para vocês. Outro valor também que não aparece especificando é o imposto ISS, que é o imposto sobre serviço, tá? Então, achei interessante fazer essas marcações aqui, já que não aparece aqui para vocês especificando aí melhor, tá? Bom, e o que que é interessante a gente fazer então? A gente pegar todos esses valores aqui e jogar em uma planilha de Excel, porque fica mais fácil da gente observar, tá? Aqui a gente consegue ter uma noção do que aconteceu ali, tá? No dia que a gente fez as operações, mas na planilha a gente consegue identificar os valores de uma maneira mais organizada mesmo, tá? Isso ajuda o quê? Isso ajuda a gente a fazer então a declaração do imposto de renda, tá? Porque vocês podem fazer olhando só a nota de corretagem, só que a planilha fica mais fácil para vocês visualizarem o valor mesmo que vocês precisam então de entrar lá na declaração anual do imposto, tá? Então, igual que, por exemplo, a gente tem aqui o lucro bruto, tá? 280. E aí a gente tem as taxas, tem a taxa de registro da BMF, tá? E aí tem soma, na verdade, para vocês os custos operacionais, tá? Mas é bom que vocês façam na planilha aí de vocês também, tá? Então, como que seria a planilha do Excel? A gente pegaria esses valores conforme estão discriminados aqui, tá? Então, a gente pegaria lá, por exemplo, o lucro bruto, tá? Se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que realmente foi, então, R$ 280 e a gente joga lá, tá? As taxas, eu gosto de somar, na verdade, essas duas taxas aqui, que é a taxa de registro BMF e essa outra taxa aqui, que são os emolumentos, tá? Então, eu coloquei aqui, já somando, já considerando as duas aí, 109,50 mais 60. Então, percebam que aqui na nota a gente tem os valores aí separadamente, tá? Vocês podem pegar também o valor do imposto de renda retido na fonte, IRRF, e lançar na planilha, tá? Igual que, por exemplo, 0,80. E se a gente voltar aqui, é realmente 0,80, tá? Taxa operacional, como eu disse, é a corretagem, então a gente lança lá em corretagem, R$ 30, tá? E aqui a gente lança o ISS também de 3,20 e o IR, como eu já comentei com vocês, tá? E se a gente, então, subtrair, a gente chega aí
num lucro de R$ 76,50. E se a gente conferir aqui, realmente o lucro que a gente tem na nota aí foi de R$ 76,50, tá? O que que é importante, então, vocês observarem? É que a gente tirou, tá, os 80 centavos do imposto de renda retido na fonte, aqui na verdade seria então IRF, tá? Então, o que que é importante vocês observarem? Como a gente já tirou esse IRRF, tá, do nosso lucro de R$ 280, se a gente for emitir a DARF, tá? Porque com esse valor aqui, com esse lucro, se a gente não tem nenhum prejuízo para compensar, tanto do mês ali ou de anos anteriores, tá? Se a gente já compensou todos os prejuízos e agora a gente só tem lucro, este valor aqui a gente já precisaria então emitir uma DARF, tá? Então, o que se fala muito na internet é justamente em tirar esse RRF para vocês não pagarem duas vezes. E eu vejo que aqui no canal muita gente tem dúvida em relação a isso, tá? Porque na nota a gente já retira esse valor. Mas o que que acontece? Por isso mesmo que a gente tem que tirar na hora que for pagar, então, na hora que for gerar a DARF lá, para reter os 20% no caso do day trade, tá? Porque se eu já tirei esses 80 centavos aqui, por exemplo, do meu lucro de 280, então quando eu for emitir a DARF, tá? Para tirar os 20% do imposto, eu tenho que tirar esse 0,80 aqui. Senão eu vou pagar de novo, tá? Porque eu não vou emitir uma guia para pagar a corretagem, eu não vou emitir uma guia para pagar o ISS, mas eu vou emitir uma guia para poder reter 20% de imposto de renda, tá? E eu já reti o IRRF. Então, por isso que eu tenho que tirar, senão eu vou pagar duas vezes, tá? Então, o valor que eu preciso declarar, na verdade, é R$ 76,50 menos esse IRRF de 0,80, que é o quê? R$ 75,70. Então, na verdade, eu vou pagar imposto em cima de um valor menor. E o certo é justamente isso, tá? Porque como eu já paguei, então eu tenho que pagar aqui na hora que eu for reter os 20% um valor menor. Porque quanto maior for o valor que eu declarar, maior vai ser o imposto. E eu já paguei ele aqui. Então, eu vejo que tem muito comentário aqui no canal com dificuldade de entender isso, tá? Mas é importante que vocês retirem esse imposto, então, na hora de declarar, tá? Então, o que que acontece? Se você gerou a sua DARF, por exemplo, ano passado, tá? Em janeiro mesmo de 2021, você fez aí um day trade, tá? Que deu aí 75,70 e lá em janeiro mesmo você emitiu a sua DARF, tá? Se a gente fosse, por exemplo, pagar uma DARF desse lucro, então seria, tá? 75,70, tá? Vezes 0,2, que é 20%, então daria R$ 15,14 de imposto, tá? E o que muita gente confunde na hora de fazer a declaração do imposto de renda anual é justamente essa confusão da declaração do imposto de renda com a DARF, tá? O que que acontece? A DARF é um documento de arrecadação de receitas. A declaração anual do imposto de renda, você tem que declarar mesmo se você só teve prejuízo, tá? Então, as duas coisas são diferentes. A DARF você vai emitir no caso de lucro e quando não tem nenhum prejuízo mais a ser compensado, tá? Quando você começa de fato, então, a lucrar. Aí você vai emitir a DARF. Se você tem prejuízo, só prejuízo, nunca teve lucro, não faz sentido você pagar imposto, tá? Mas você precisa declarar. Na declaração anual, você precisa informar tanto os seus ganhos quanto as suas perdas. É para a Receita ficar sabendo mesmo as suas movimentações que você fez ali dentro da Bovespa, independente se você teve prejuízo ou lucro. Então, o que muita gente confunde também é isso. Então, voltando aí para o exemplo, tá? No caso da pessoa que emitiu a DARF lá
em janeiro de 2021 e quitou essa DARF, tá? Ela precisa fazer também a declaração do imposto de renda anual. Só que o que que ela vai fazer? Na hora de fazer a declaração, ela vai informar esse lucro, tá? De 75,70 que ela teve e vai informar também o valor pago da DARF, porque aí o programa não vai gerar uma guia para você pagar. Ele vai entender que você já pagou os 20%. Então, não vai gerar automaticamente a guia referente a esse lucro que você teve na Bovespa. Agora, se você teve esse lucro lá em janeiro de 2021 e não emitiu a DARF, aí você vai pagar então o imposto, tá? Se você fez aí, por exemplo, só essa operação e teve esse lucro e não teve nenhum outro prejuízo nem nada e não tinha nenhum prejuízo para trás para compensar, então foi só isso aqui mesmo. Aí o próprio programa da Receita vai entender que você precisa pagar se você não pagou a DARF e vai gerar para você então um documento que você vai recolher, então, pagar esse imposto conforme aí essa movimentação que você fez na Bovespa, tá? Então, é assim que acontece. Ações, gente, não é muito diferente do day trade, tá? É bom que vocês coloquem também em uma planilha para vocês conseguirem visualizar melhor. Só que o que que acontece? Vocês têm que prestar mais atenção em relação a ação, porque quando se trata, tá, de compra de ações, a gente vai entender então como um débito, porque é um dinheiro que está saindo do seu caixa porque você está comprando, tá? Então é uma operação de débito, e lá na nota de corretagem vai ter um Dzinho na frente. Quando você vende essa ação, tá? Então vai ser uma operação de crédito, porque está o quê? Entrando dinheiro no seu caixa, independente se você lucrou ou teve prejuízo com a ação. Isso que muita gente confunde também. Então, igual aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar aí qualquer ação no mercado fracionário. A gente comprou, então, em 31 de 2021, tá? Pelo valor de R$ 26, e a gente vendeu, então, em 30/4 de 2021 por um valor aí de 13,34, tá? Ou seja, foi uma operação então de swing trade, não se trata de day trade, tá? Só que a gente teve o quê? Prejuízo, porque a gente comprou o ativo por R$ 26 e liquidou ele por 13,34. Então, é com esse valor aqui que você vai entrar lá na declaração do imposto de renda, tá? Só que aí você vai entrar no campo de operações comuns. Você não vai entrar no campo de operações day trade, tá? E aí, aqui no day trade já é diferente. Você não vai entrar no campo de operações comuns. Aí você vai entrar lá no campo de operações day trade. Mas é bem parecido, tá? Vocês precisam também colocar as taxas aí, tá? Retirar aí as taxas, deixar tudo organizado também na planilha para ficar mais fácil para vocês lançarem isso lá no programa, tá? Da Receita. Então, na verdade, o meu objetivo com esse vídeo é que vocês primeiro façam a planilha de vocês, para depois vocês lançarem esses valores lá no programa da Receita, porque aí não precisa de vocês ficarem corrigindo a declaração de vocês, tá? Quanto mais certo ali vocês jogarem esses valores, melhor vai ser para vocês. Então, o primeiro passo é a elaboração dessa planilha, tá? Eu pretendo gravar um vídeo aqui mostrando como que vocês vão fazer para poder entrar com esses valores, tá? Lá no programa da Receita, mas primeiro é necessário, então, que vocês façam aí a planilha de vocês, tá? Que vai ficar muito mais fácil. Voltando aqui, gente, na nota de corretagem, então percebam que aqui, tá? No caso de operações de day trade, igual que, por exemplo, tá? A gente teve uma compra que, na verdade, deu origem a um débito. Isso porque vai depender do seu operacional, tá? Então, é diferente a nota, tá? Do day trade para a nota do swing trade. É nesses detalhes, então, que vocês precisam ficar ligados também, tá? Então, para vocês checarem o lucro bruto de vocês, tá? Ou prejuízo, por exemplo,
O que que vocês podem fazer? Vocês podem somar aí todos os créditos e somar todos os débitos, e aí depois é só fazer a diferença, tá? Aí vocês vão conseguir chegar então no valor bruto da nota, só para fins de conferência mesmo, tá? É bom vocês fazerem isso também. Mas o mais importante mesmo é vocês jogarem esses valores aqui para ficar mais fácil, então, na hora de vocês iniciarem a declaração anual de vocês do imposto de renda, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações. Isso é muito importante aqui para o canal e é importante para vocês também, porque só assim vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo que eu venho publicando aqui no canal. E até o próximo vídeo.